João capítulo 1. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. Houve um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João, que veio para testemunho, a fim de testemunhar a respeito da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para que testemunhasse a respeito da luz. Ele, Jesus, era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem para o mundo. Estava no mundo, e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o conheceu. Veio para suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes, aos que creem no seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que foram gerados, nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E contemplamos a sua glória, semelhante à de unigênito junto do Pai, pleno de graça e verdade. João testemunha a respeito dele e tem clamado, dizendo: Este era aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim é antes de mim, porque existia primeiro do que eu. Pois na sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O que está no seio do Pai, Deus unigênito, este o explicou. Este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para o interrogarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E interrogaram-no: Então, quem és? Tu és Elias? Ele diz: Não sou. Tu és o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és? Para darmos uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Interrogaram-no e disseram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, dizendo: Eu mergulho na água. No meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas ocorreram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, ele vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que remove o pecado do mundo. Este é aquele acerca de quem eu disse: Após mim vem um varão que está adiante de mim, porque existia primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou, dizendo: Contemplei o Espírito descendo como pomba do céu, e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este me disse: Sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, novamente João, com 2 dos seus discípulos, estava de pé ali. Ao ver Jesus circulando, diz: Eis o Cordeiro de Deus.
Os seus discípulos ouviram-no falando isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes: Que buscais? Eles lhe disseram: Rabi, que se diz ao ser traduzido, Mestre, onde moras? Diz a eles: Vinde e vede. Então foram e viram onde mora, e permaneceram com ele naquele dia. Era aproximadamente a hora 10ª. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram isto da parte de João e seguiram a ele, Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Encontramos o Messias, que ao ser traduzido é Cristo, e o conduziu a Jesus. Ao fitá-lo, disse Jesus: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que interpretado é Pedro. No dia seguinte, Jesus quis sair para a Galiléia. Encontra Filipe e lhe diz: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, bem como os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Disse-lhe Natanael: De Nazaré pode sair algo de bom? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael, que vinha até ele, e diz a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há malícia. Natanael lhe diz: De onde me conheces? Em resposta, disse-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, enquanto estavas sob a figueira, eu te vi. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Em resposta, disse-lhe Jesus: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que essas verás. E diz a ele: Amém, amém vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.